Olá amigos, olá irmãos, mais uma vez por aqui falando sobre as leis espirituais, falando sobre as coisas de Deus. E nessa hora eu queria estar falando o que está escrito em Atos, no livro de Atos, capítulo 8, versículo 35. O versículo 35 diz assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe começa a falar, a anunciar Jesus para o eunuco. Este homem, ele estava em Jerusalém para adorar. E no caminho, Filipe percebe que ele está lendo o livro de Isaías e pergunta para ele se ele entende o que ele estava lendo. E o eunuco diz: não tem quem me explique. E aí o eunuco pede para Filipe anunciar, ensinar o que realmente significava aquela palavra. E Filipe aborda aquele sentido da palavra, traduz para o eunuco a respeito de Cristo, que aquela passagem revelava o Messias, e que o Messias já havia estado entre eles. E Filipe anuncia Jesus, anuncia, e nessa maneira dele anunciar Jesus, ele fala que Jesus, como Messias, é o Salvador de todo aquele que crê, Salvador da alma do homem. E ele diz que deveria ser batizado, porque a palavra diz assim: aquele que crê seja salvo, aquele que crê é salvo e seja batizado. Então, aqui o eunuco vê água no caminho que estavam passando e diz: e por que eu então não me batizo agora? Estou vendo água aqui. E eles desceram. Filipe batizou o eunuco, e de repente a missão de Filipe para aquele momento terminou ali. Filipe foi embora, foi arrebatado, foi transladado. E qual é a proposta? Qual é a finalidade desta palavra nesta hora? Da mesma maneira como Filipe anunciou Jesus, eu quero te dizer, para você que nunca ouviu o Evangelho ser anunciado da maneira correta, e para você que já ouviu o Evangelho sendo anunciado da maneira correta e que precisa voltar ao primeiro amor, quero dizer para você: Jesus Cristo, Ele é o mesmo. A proposta de Deus é que todos nós sejamos enxertados na oliveira verdadeira. Ou seja, eu e você precisamos ser filhos de Deus. E ser filhos de Deus é uma consequência de quem crê e de quem vive o Evangelho. Quem não crê e não vive o Evangelho são criaturas de Deus. Infelizmente, a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. A proposta do Evangelho é você ser salvo. Porque se você não
compreende que o Evangelho não é uma religião, e sim uma necessidade da sua alma, você estará condenado. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos creiam, porque após a morte, aqueles que não acreditam, aqueles que não seguem Jesus, não só sofrerá a primeira morte, que é a morte do corpo, mas também sofrerá a morte da alma. E é isso que Cristo veio fazer a este mundo. Ele veio salvar o pecador. Ele veio salvar a sua alma. Você precisa seguir a Cristo para que a sua alma não esteja em condenação. Este é o propósito de Deus, que você tenha comunhão com Ele através da fé em Jesus Cristo. Fico por aqui anunciando Jesus até que Ele venha.